Olá, iluminadas! Hoje a gente vai aprender a desenhar a flor da vida, uma experiência que é um estado de presença, né? E para a experiência ser uma experiência bem prazerosa, eu sugiro que você escolha uma cor que você se conecta. Eu escolhi a cor magenta, a PVA da Acrylex, e eu defini o ponto central da mandala, tá? E aí você define o ponto central da sua mandala e definido, você escolhe o tamanho que vai ser o diâmetro dos arcos, tá? Lembrando que todos os arcos da Flor da Vida vão manter esse mesmo tamanho. Eu escolhi o tamanho de 3 centímetros para essa mandala aqui de 35 centímetros, tá? Então a gente inicia, e uma sugestão que eu já dou para esses elos, né, esses círculos ficarem bem delicados, bem feitos, é deixar a ponta do seu lápis que você está utilizando, seja aquarelável ou lápis mesmo grafite, bem fina, tá bom? Então eu utilizo sempre o estilete para manter ela bem fina e vou apontando também durante o exercício da Flor da Vida, tá? Então a gente inicia fazendo o primeiro arco da Flor da Vida, nesse diâmetro que eu criei de 3 centímetros. É a partir dele que a gente vai criar todos os outros círculos, tá? Eu defino uma linha central para facilitar onde que vai sair a nossa primeira intersecção. É só para ter mesmo uma noção. Então, uma dica também para aprender o compasso, eu faço sempre um furinho onde eu fixo ele. Isso evita que o compasso escorregue, tá? Então, eu faço o segundo círculo, que ele vai criar a primeira geometria sagrada, que é a Vesica Piscis. E ela representa a vibração da Flor da Vida, tá? A união entre o mundo material e espiritual. Depois eu apago essa linha, porque ela não vai ter mais serventia. E aí nós temos a nossa primeira geometria sagrada aqui dentro da Flor da Vida. O segundo passo é que todos os outros círculos, eles vão partir da intersecção desses dois círculos. E aí, mantendo o compasso no mesmo tamanho, eu faço mais um círculo, tá? E aí, aproveito a intersecção e a união entre esses dois círculos e faço mais outro círculo. E por aí, eu dou continuidade. Sempre na intersecção eu coloco a ponta seca do compasso para criar os outros círculos. E aí, a partir desses círculos, a gente vai criar a geometria sagrada, que ela é conhecida como a semente da vida, tá? Que ela é uma figura geométrica que é formada por 7 círculos. Ela vai criar uma simetria hexagonal e ela é o início de tudo, né? De toda a criação. Inclusive, várias civilizações acreditam que ela corresponde aos 6 dias de criação. Então, nós temos aqui a semente da vida, certo? A partir dela, a gente vai expandir a nossa Flor da Vida. Nessas intersecções que vocês estão vendo, nós vamos ampliar os círculos e para facilitar, eu peço que você faça pontinhos nessa intersecção, para você não ir se perdendo, porque é a partir daqui que muita gente se perde, porque a Flor da Vida vai expandir num tamanho bem amplo, né? A Flor da Vida é composta por 19 círculos. Então, chega um momento que a pessoa às vezes se confunde. Bom, então, definida a nossa semente da vida, a gente vai seguir sempre no mesmo sentido. A partir da intersecção entre os dois círculos, vamos criar uma nova expansão da Flor da Vida, fazendo novos outros círculos. Você pode ir pausando o vídeo sempre que você precisar, achar que está acelerado demais, tá? Depois dessa última volta que a gente fizer aqui, eu vou acelerar um pouquinho, porque eu entendo que você já vai estar entendendo o sentido de expansão da Flor da Vida, né? E aí, caso tenha alguma mudança, eu vou explicando aqui para você. Aproveita, durante o desenho da Flor da Vida, mantenha sempre a concentração no que você está fazendo, no estado de presença, não faça outra coisa, não tente fazer outras atividades ao mesmo tempo. Porque aqui é manter mesmo um exercício de mindfulness, de você se manter presente o tempo todo e atender mesmo o que essa geometria causa pra gente, que é a conexão de todas as formas de vida
com a consciência coletiva. Então, a gente finalizou aqui mais uma expansão de círculos da nossa flor da vida. E eu vou manter novamente fazendo os pontinhos para não nos perdermos. Na intersecção, eu vou marcar um pontinho aqui com lápis aquarelável, porque é a partir de cada um desses pontinhos que, mais uma vez, a gente vai fazer os círculos do mesmo tamanho do diâmetro. Que no meu caso, eu utilizei aqui os 3 centímetros. No seu caso, pode ser que tenha sido outro tamanho, tá? Então, feitos os pontinhos aqui com lápis aquarelável, eu dou início ao desenho de mais uma rodada de círculos que a gente está expandindo a nossa flor da vida. A flor da vida, ela pode ser expandida infinitamente nesse exercício de desenhar os círculos. E esses círculos vão se encontrando, né, nessas intersecções, vão formando essas flores. E visualizar essas flores é que traz a sensação de ordem, de tranquilidade, de harmonia e de calmaria dentro do nosso ser. É por isso que essa geometria sagrada, ela é muito utilizada para harmonizar ambientes. As pessoas utilizam também na radiestesia, né, na harmonização de ambientes, em mandalas, para trazer senso de ordem, de equilíbrio, e trazer também a sensação de paz, que, se a gente for perceber, é o que a gente sente quando a gente contempla uma flor da vida, né? A gente passa tanto tempo hipnotizado, né, com esses elos, com esses círculos interligados, que traz mesmo uma sensação de desacelerar dentro de nós. Bom, então nós expandimos aqui a nossa flor da vida. Você pode ver que ela já está ganhando uma forma hexagonal, tá? E agora a gente vai pegar todos esses ângulos aqui dessas intersecções e vai marcar todos, sem exceção, tá? Sem pular nenhum. E a partir dele a gente também vai desenhar mais uma rodada de círculos para expandir mais uma vez a nossa flor da vida. Tá certo? Se você já tiver compreendido o sentido, estiver um pouquinho mais acelerada, quiser acelerar o vídeo, não tem problema. Mas a intenção é a gente fazer esse exercício de forma mais tranquila. Bom, eu vou acelerar um pouquinho, porque você já deve ter entendido, a partir desse momento, que marcadas as intersecções, a gente faz os mesmos círculos no mesmo tamanho. Lembra de a abertura ter que estar sempre no mesmo tamanho, tá? Se for preciso, você também checa na régua para saber se não mexeu na abertura e ela está sendo feita toda no mesmo tamanho, porque isso é uma informação importante, tá bom? Bom, a partir daqui, você vai marcar somente esse ângulo mais profundo. E você vai pular 2 círculos. Marco e pulo 2. Marco esse ângulo aqui mais profundo entre os círculos e pulo 2 círculos. Entendeu? Você tá vendo que eu tô marcando aquele que é mais fundinho, o ângulo mais fundo, e tô pulando 2 círculos. Então, você só vai desenhar círculo nesses locais que eu tô marcando aqui. Tá bom? Bom, agora é só fazer os círculos. Você vai ver que os círculos vão ficar alternados. Em um lugar sim e 2 não. Por quê? Porque no final, essa é a última volta para completar os 19 círculos da nossa flor da vida. Você vai ver que ela tem que ter um formato hexagonal no final, tá? Quando a gente fechar esses círculos, que é um sim e 2 não. Então, o formato final dela vai ser um hexágono, a junção dos últimos círculos. Então, agora, a nossa flor da vida está quase finalizada. A gente vai fazer o fechamento dela com um círculo final, tá? Como é que a gente vai fazer? Vamos pegar o compasso na abertura da flor da vida central, a semente da vida. Vamos colocar até esse último pontinho aqui desse círculo criado. E aqui, no final dessa última intersecção, a gente pode fechar um círculo, tá? E eu também gosto de fechar não só um círculo, mas para dar um acabamento melhor, de moldura, eu gosto de fazer um círculo duplo.
Então, eu abro o meu compasso até a última intersecção dos círculos, onde eu mostrei para você. E logo depois eu faço uma pequena aberturinha de poucos milímetros, tá? 2 milímetros, para fazer mais um arco duplo, para fazer um acabamento final melhor. Depois você vai ver que ela vai ganhar forma, o acabamento vai ficar melhor, porque a gente vai apagar essas sobras que não completaram aqui a flor da vida, nesse finalzinho aqui, nessas extremidades. Então, logo, logo você vai ver ela ganhando forma, por enquanto ainda tá essa baguncinha, mas já já ela vai ser uma simetria e uma geometria perfeita. Bom, então agora a gente vai apagar, tá? Essas sobras que ficaram aqui na mandala. E depois a gente vai fazer também apagar a parte interna que eu vou mostrar para você. Se você fez com lápis aquarelável, eu sugiro o cotonete e também o palito de dente com um pouquinho de algodão quando for para apagar essas partes em detalhes mais estreitinhos, apertadinhos, para evitar de apagar detalhes que não é para ser apagado, tá bom? Se você tiver com lápis grafite no compasso, é a borracha mesmo que você vai usar. Prontinho, tiramos aqui todas as sobras externas e agora a gente vai tirar as internas, são esses tracinhos que não se completaram das pétalas, tá? Bom, então o que você vai perceber aqui, eu destaquei a semente da vida central para você ver qual é o formato dela, que são 6 pétalas, que elas são interligadas por semicírculos, por arcos. E é nesse formato que tem que estar as flores também laterais, ó. Só que tem algumas que elas não têm o arco, né? Então, é esse pequeno arco que a gente vai completar. É só um pequeno semicírculo, tá? Que a gente vai completar. Eu vou fazer mesmo à mão, porque é uma curva muito simples, mas você também pode fazer com o compasso, da forma como você se sentir mais segura, tá? Eu não vou acelerar para você ver como é que é, ó. Como eu disse, o fechamento da flor da vida tem que estar completo, tá? Nessas flores completas aqui na lateral, tá bom? Todas as flores da lateral que tiver faltando esse semicírculo, tá? Esse arquinho, você vai fazer ou com lápis mesmo de forma manual, a mão livre, ou com o compasso, da forma como você se sentir aí mais seguro, tá bom? E aí, se tiver na dúvida onde fazer, compara com a forma central da flor da vida. Bom, então foi assim que ficou o resultado final da nossa flor da vida. Todas as flores com suas pétalas preenchidas. Eu espero que você tenha gostado, apreciado. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo que com certeza eu vou te responder. E no próximo vídeo eu vou te ensinar como contornar essa flor da vida com a caneta Posca dourada de ponta fina, para dar um efeito de destaque bem bonito e iluminado, tá bom? Curte aqui e depois me conta como foi. Um beijo!